Psicovoz no ar, Psicovoz pra escutar. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do Psicovoz. E hoje estamos com um desfalque. A minha companheira aqui de apresentação, a Nath Ferretti, não pôde estar presente, mas ela está aqui com a gente de coração, tenho certeza. E a gente tem uma convidada super especial, super importante hoje, que é a doutora Maria Vale. Ela é advogada, empresária, e hoje a gente vai ter um bate-papo super interessante de dicas de investimento, direitos também, inclusive de nós, mulheres. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade, é uma grande satisfação. Prazer ter você aqui. Obrigada. E hoje a gente tem um bate-papo super interessante, né, Maria? Que você passou por várias áreas que tem poucas mulheres, né, infelizmente, que é pelo Exército, pela advocacia criminal. Como foi isso? Fala um pouquinho pra gente. A gente passa por áreas, né, de trabalho com a conquista das mulheres na área de trabalho. Cada vez mais as mulheres podem ganhar espaço em locais tipicamente masculinos. E isso conta com o Exército e principalmente com a advocacia criminal. Passamos por dificuldades, com certeza, de adaptação, porque, primeiramente, o Exército ele foi criado, né, e no início era apenas para homens. E continua, né, sendo voltado bastante para homens. A porcentagem de mulheres vem aumentando cada vez mais, mas eu passei por assessoria, por exemplo, jurídica, onde tinha 9 homens e uma mulher, sabe? Então, assim, a média, a quantidade ainda é grande, a quantidade de homens em relação às mulheres dentro do Exército. E na advocacia criminal também. Vemos bastante advogados homens, mas mulheres, agora que a gente está conquistando aí espaço, né, em relação a isso. Mas, em relação ao trabalho, tranquilo. A gente consegue ter ser mais focada no trabalho. Eu acredito que mulheres são mais focadas no trabalho. E, voltando um pouquinho no tempo, como foi para você... Né, como você chegou a essa escolha? Como foi para você escolher estar no Exército, escolher também a advocacia? Em relação ao Exército, na verdade, eu não escolhi. Foi o meu irmão, ele é militar e até hoje, né, está na ativa. E ele fez minha inscrição. Aí eu resolvi estudar, falou, olha, a sua prova é tal dia. Fiquei um tempo ali estudando e, de repente, consegui adquirir essa vaga para poder estar no corpo da assessoria jurídica da região militar, em São Paulo. Então, ele escolheu, mas depois eu abracei a missão e consegui seguir em frente. E você ficou quantos anos atuando no Exército? 8 anos. Lá no Exército, e passei por algumas missões, inclusive real, né, no Morro da Maré, no Rio de Janeiro. E foi uma experiência inesquecível. Ai, conta um pouquinho pra gente, como foi? Eu ficava na delegacia de polícia judiciária militar. Então, a gente recebia os presos, fazia um relatório, e esse relatório finalizava encaminhando para aqueles locais adequados. Por exemplo, se era um menor, para a delegacia de criança, né, e adolescência. E se era crime militar, também encaminhava para o setor correto. Mas a gente recebia todos os presos naquela época. Então, foi na Missão da Maré, que é uma missão de pacificação, que foi em 2014. Então, eu participei como assessora jurídica. E isso foi uma experiência inesquecível para mim. Eu vi coisas ali que jamais poderia imaginar, né, passar por aquilo. O grau da dificuldade, né, que as pessoas passam ali dentro e nos morros. E também passei dos dois lados, porque a gente fazia as ações cíveis militares. Então, a gente conseguia atuava diretamente com o povo, com a população, e também na parte militar. Então, além de ser assessora jurídica, também tinha
que atuar, cumprir as missões como tenente também, né? Então, tinha aquelas escalas que a gente tinha cumprido a parte militar. Então, eu tive experiências que eu jamais vou esquecer. Sabe, experiências de ver a situação que aquele povo vive, de ver o grau da dificuldade, a gravidade daquela situação. Então, para mim, assim, eu vou levar isso para minha vida. E levei. Tanto levei que levei para minhas futuras missões, inclusive as da minha vida mesmo, né, profissionais, assim. A gente cria ali uma resistência a situações mais complicadas. Sim, e nessa missão, acredito que tiveram outras também, mas o que mais te marcou? Assim, eu entendo que tiveram muitos pontos marcantes, né? Porque um ponto a gente vê isso como notícia, né? Em redes sociais. Outra questão é você estar ali, né? Lidar com esse real da vulnerabilidade humana, vamos dizer assim. E nesse sentido, Maria, o que mais te marcou, assim, de alguma situação específica que você presenciou? O que mais me marcou é a quantidade, a gravidade, principalmente do tráfico lá. A gente imagina que seja uma coisa e, estando pessoalmente, a gente vê que é o dobro, talvez o triplo do que a gente imagina que seja, sabe? A quantidade de armamento, a capacidade deles. Outra situação que me marcou foi quando eu atendia, principalmente os menores de idade, com 14, 15 anos, já são chefes, sabe, dentro do tráfico. Então, aquilo me marcava bastante, principalmente por ser mãe, né, lembrando do meu filho, fazer uma associação assim, de idade. E entrevistando, fazendo ali o auto de prisão em flagrante, a gente, não dos menores, claro, porque eles são apenas apreendidos, né? Os menores não são presos, mas tinha que fazer um registro, né, da entrada deles, e conversava com eles. E, ao conversar, eles me relatavam essa situação de serem chefes, de estarem em situação melhor por serem menores. Então, assim, isso chocava bastante, assim, sabe? Você via uma realidade que muitas vezes não é passada na televisão. Você não consegue enxergar e nem ter noção do que seja a realidade daquele povo. Porque tem muita gente inocente lá também, a maioria né? Então, vive dentro do morro porque nasceu ali, porque aquilo é cultura deles, né? E também por falta de opção de morar em outros locais, porque, com certeza, o custo de vida para eles ali é bem menor, né? Então, causa um impacto na pessoa, sabe? Saber que as coisas são piores do que a gente vê na televisão. Sim, porque ainda que é chocante o que a gente vê através de notícias, redes sociais, lidar com isso, como eu falei, é quando você está ali no real, né? Que você vê que a realidade é bem diferente do que nos é apresentada. Que até nos é apresentada através de notícias, enfim. Mas quando você tá de frente com essa realidade... Porque um dos meus primeiros trabalhos como psicóloga, quase 10 anos atrás, foi com adolescentes que estavam em medidas socioeducativas. Então, também lidava com muitas questões delicadas de adolescentes ali que, às vezes, alguns pareciam crianças, né? De 12 anos, já respondendo por um ato infracional, né? Que, para quem não sabe, existem nomenclaturas diferentes, né? Para o menor de idade, para o adulto, que o adulto fala crime, mas o adolescente, o menor, é ato infracional, não entra nessa questão. Então, eu lidava com algumas questões de alguns adolescentes que se conscientizavam do que tinha acontecido, que tinham os pais presentes, e alguns que falavam, é isso mesmo que eu quero, né? Eu acredito que para você não era diferente quando você percebia que alguns estavam ali acompanhando alguns amigos, que iam junto e não sabiam que estavam bem acontecendo, mas outros você percebiam que estavam totalmente conscientes de onde estavam, o que eles são nascidos, fazendo. criados. Exatamente. E vivem aquela realidade, né, desde sempre. Aquilo é normal para eles.
Sim, quando a gente fala de adolescentes, e um dos assuntos que eu acho importante a gente abordar aqui também, quando a gente fala de pessoas em alguma situação de vulnerabilidade, não dá para a gente não olhar para nós, mulheres também, né? Que estávamos em condições mais vulneráveis na sociedade, mas que hoje, felizmente, estamos abrindo os olhos para muitas questões, né? E você, Maria, como mulher, como advogada, como empresária, imagino que você tenha enfrentado grandes desafios na sua vida profissional, até pelos lugares onde você atua. Sim, eu enfrentei bastante desafios, inclusive até em situações em que a gente passa a ser desacreditada por ser mulher, né? Mas eu acredito que quando você tem uma consciência técnica do que você está fazendo e passa a se posicionar de forma profissional, você também ganha respeito. Então, eu acredito que esses são pontos chaves na vida de uma mulher que escolha trabalhar, né? Fora, que tem as mulheres que trabalham também em casa, mas que também trabalham da mesma forma, a mesma quantidade, talvez até mais, né? Mas para poder se igualar de alguma forma, ou na tentativa de igualar, eu acredito que os pontos-chave são uma responsabilidade técnica, né? Estudar realmente aquele assunto que você se propôs, né? E um posicionamento firme. Então, acho que isso são critérios importantes para poder a mulher tentar se igualar no mundo, né, do trabalho. Sim, porque quando a gente olha para a sua carreira, né, como advogada e toda essa questão, como você está mencionando, você também é empresária, né? Você criou a empresa Vale Rico, né, que é uma empresa que está em ascensão e que, além de como mulher também se colocar nesse lugar de, como você disse, né, de se manter firme no posicionamento, ter conhecimento técnico do que você está fazendo, você gera empregos também, você tem empresa em outros ramos e também proporciona um campo, um ambiente onde a mulher consegue prosperar e, inclusive, ter o seu próprio imóvel, né? Que você trabalha com essa facilitação também. Assim que eu passei a ir para a reserva no Exército em 2022, eu voltei a advogar como advogada particular. E voltei para a parte criminalista, tendo em vista que já era criminalista antes de entrar no Exército. E era o que eu mais estudei. Dentro do Exército também atuava em IPMs, que é inquérito policial militar. Então, já estava estudando essa área desde que estava no Exército. E voltei a advogar de forma particular na área criminal. Mas o criminal, ele traz para você também outros tipos de ação, como as partes cíveis, né? Você vai atender um cliente na área criminal e ele, por que fulano, por que ciclano, você pode também atender. E comecei a atender na parte civil. E vi que a gente precisava buscar uma forma de conseguir mais independência financeira. Ou seja, é uma forma de você lutar com a realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade bem difícil, né, na parte financeira. Então, tendo em vista que eu peguei alguns processos relacionados a leilões, começou a surgir essa ideia da Vale Rico. A Vale Rico veio de uma situação de dificuldade enfrentada dentro de um processo de compra de um imóvel. Quando você compra um imóvel por leilão, você compra também todos os problemas que aquele imóvel possam ter. Então, você passa a assumir aqueles problemas. Quais tipos de problemas? O principal, dívidas, que o imóvel pode ter. Existem outros problemas, claro, mas o principal são dívidas. Então, surgiu a ideia da Vale Rico. E a Vale Rico, ela faz o quê? Ela faz uma assessoria
onde a pessoa consegue comprar esses imóveis de forma segura, sabendo já quais são os problemas que o imóvel pode ter. Pode ser que ele tenha realmente problemas, mas que são de interesse, são interessantes você assumir aquelas dívidas, por exemplo, se ela não passar do ponto que você precisa, porque você tem que ter um lucro, né, quando se compra em leilão. Então, se é uma dívida que dá para você assumir, às vezes é interessante. Mas o ponto principal da Vale Rico é você saber e ter clareza do que você está comprando. Então, diante dessa dificuldade, eu passei a advogar nessa área e a assessorar nessa área. E surgiu a ideia da Vale Rico. Então, agora a gente está fazendo essa divulgação dessa empresa e conseguindo assessorar pessoas a comprarem imóveis até 50% do valor de mercado. E isso ajuda, principalmente mulheres, a ter a sua independência financeira. Sim, eu acho interessante você falar isso, porque em várias entrevistas que nós fizemos aqui, Maria, eu e a Nath, inclusive a gente trouxemos algumas psicólogas, que eu acho muito importante a gente falar nessa questão do feminino, né? Porque ainda é necessário falar sobre isso. E quando a gente fala de mulher fazendo negócios, existe ainda um preconceito, infelizmente existe esse preconceito de, por exemplo, você tem seu carro, você dirige. É diferente quando, por exemplo, você vai ao mecânico e você está acompanhada com algum homem, quando você vai sozinha. Parece que não é um preconceito, não estou generalizando, mas ainda existe isso. E quem é mulher já sentiu isso na pele, com certeza, ou ainda sente. De que alguém tenta te enrolar, tenta te passar alguma informação errada, né? Já aconteceu comigo, da pessoa passar valores, inventar problemas que não tinham. Então, isso ainda existe, né? Como se a mulher não tivesse informação suficiente, como se ela não fosse questionar, como se a presença masculina ainda colocasse algum respeito, sendo que a realidade não é assim. Então, quando você traz, eu acho importante você falar da Vale Rico, que quando você traz isso, você como mulher consegue fazer bem esse atendimento, porque você já esteve nesse lugar, como você disse, até na sua profissão, de você ter que se impor mais em uma reunião, né? Você ter que provar o seu conhecimento, que às vezes algum homem naquela situação, a palavra dele já era aceita, mas você tinha que ter mais consciência. Eu acredito que esses problemas do cotidiano feminino, eles existem, sempre existiram e vão continuar a existir. Então, a mulher ela tem que adaptar e se posicionar de uma forma que ganhe mais respeito. A experiência de ter que lutar com as próprias mãos, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, nessa crise que estamos vivendo, e é uma crise que irá permanecer por algum tempo ainda, né? A gente não sabe quanto e nem onde vai chegar. Então, temos que buscar formas de conseguir investir de forma inteligente, investir principalmente de forma segura, e essa é uma arma que a mulher tem, né? É o conhecimento, é buscar conhecer situações que possam entregar a ela, né? Essa liberdade financeira. E eu acredito que a liberdade financeira ela vem realmente completa quando você tem conhecimento de patrimônio. O que você pode ter que possa te assegurar, né? Te dar uma segurança ali financeira. Então, também a Vale Rico ela faz essa assessoria, sim, principalmente de mulheres que sofreram, por exemplo, violência patrimonial. Então, em um casamento que... Como é a violência patrimonial? Acho importante a gente a Lei Maria da Penha, ela dá algumas situações que são consideradas as violações às mulheres, né? De forma dentro da sua própria casa. E uma dessas violências que podem acontecer é a violência patrimonial. Então, a pessoa está num relacionamento que pode ser tanto heterossexual como homoafetivo, né? E nesses relacionamentos, ela passa a ser violentada de forma patrimonial. O que é isso? Não tem acesso às contas, ou então, se tem,
quando faz o divórcio, por exemplo, perde o direito de ter a sua empresa onde ela trabalhava, ou então não só em um casamento, mas em um inventário, que você tem que ter conhecimento dos direitos que você teria naquele inventário. Então, buscar conhecimento, e a pessoa que eu acredito que seja mais importante para ter esse conhecimento é a ajuda profissional de um advogado. E buscando esse conhecimento, a pessoa consegue sair de relacionamentos, tendo pelo menos um local onde você consiga morar. Então, assim, o que eu vejo muito importante é a mulher ter conhecimento dos direitos que ela tem e buscar ajuda profissional para isso. Né? Dentro de um divórcio com um advogado ou de forma patrimonial, por exemplo, com empresas no ramo, como é a Valiico. Sim, eu acho extremamente importante isso que você disse agora, Maria, porque o nome do canal, Psicovoz, né? Então a gente dá espaço não só para psicólogos, mas o seu trabalho é extremamente importante, porque tem muitas mulheres que às vezes não saem de relacionamento justamente por questões financeiras. É a maioria, eu acredito. Sim, porque não dá pra gente ignorar isso. Falar, vai, você consegue, vai dar tudo certo, porque às vezes não dá certo. Né? Quando essa mulher, por exemplo, anula tudo, né? Quando ela depende financeiramente, ali 100%, né? Falando da mulher, mas tem outros exemplos também, mas quando ela anula tudo, como que essa mulher vai sair de um casamento, às vezes com filhos, inclusive? Né? Então, falando nessa parte, eu acho importante você mencionar até sobre, por exemplo, ela ter o próprio investimento. Sim, com certeza. Ela tem a liberdade financeira. Eu acredito que sem patrimônio, ela é uma meia liberdade. Você não tem uma liberdade inteira ali. Porque ela justamente fica... isso é a maioria, isso é fato, isso aí são números, né, que estão expostos aí na internet. Você pode buscar em qualquer local na internet. A maioria das pessoas que estão em um relacionamento abusivo, por exemplo, elas não saem desse relacionamento e vira aquele ciclo, porque eu não tenho como me sustentar sozinha. Eu não tenho onde morar. Onde eu vou levar meus filhos para morarem? Então, a mulher que pensa dessa forma a buscar a sua liberdade financeira, principalmente estudando, continuando em sua carreira, buscando trabalhar de forma independente. É claro que tem muita mulher que trabalha junto com o seu marido e cria família numa empresa que é familiar, né? É lógico que você não tem que ter outra profissão diferente e nem tem que ter uma empresa diferente. Mas buscar fazer com que você consiga viver sem ter aquele relacionamento. Então, eu acredito que a mulher ela tem que sempre pensar que precisa, apesar do casamento, ter uma forma de se manter. Hoje em dia, a gente sabe que a justiça não concede mais pensão alimentícia, a não ser para mulheres que realmente comprovem essa necessidade e que, muitas vezes, ainda essa pensão não é vitalícia. Então, a mulher ela tem que, sim, buscar formas de ter uma independência financeira além daquele relacionamento. E uma forma de conseguir isso é fazendo investimento. Muitas vezes a pessoa consegue investir em leilão mesmo sem ter um salário alto ou mesmo sem ter um valor inteiro para conseguir comprar um imóvel, por exemplo. Existem vários financiamentos, vários tipos de financiamento. Tem leilões que você pode usar, inclusive FGTS seu, se você trabalhar. Que interessante. Então, assim, tem várias formas. A pessoa não precisa ter o valor inteiro. Isso aí também é um mito bem grande, né? Eu consigo comprar em leilão desde que seja um valor inteiro, eu consiga ter o dinheiro à vista. Isso não é verdade. Muitas vezes você consegue, sim, leilões em que você pode usar seu FGTS, você pode financiar.
você consegue dar entrada e parcelar o restante e entrada até 5% do valor. Então, é viável. É viável para qualquer, principalmente para qualquer mulher que esteja aí num relacionamento precisando e pensando, né? A pessoa para pensar, assiste uma entrevista dessa forma e para pensar e fala assim, o que eu estou fazendo para ter a minha independência? Então, um caminho é o investimento em leilão, por exemplo. Que ela pode investir de forma parcelada, ela vai pagando ali num valor que cabe no seu bolso, né? Ou no seu trabalho. Às vezes, tem muitas mulheres que eu vejo, né, que são as mulheres que me buscam para dentro da área do escritório, né, no jurídico. Eu trabalho com autônoma, por exemplo, eu sou autônoma, sou cabeleireira, sou manicure, e muitas vezes surge essa dúvida, né? Mas será que eu consigo, mesmo não tendo um salário alto? E sim, eu digo que consegue. É só buscar assessorias em empresas como a Vale Rico, né? Ou então com a assessoria jurídica também. Tem muito advogado que faz assessoria jurídica nesse sentido. E ela, sim, consegue ter essa independência, conseguir o seu imóvel, que eu acredito que seja uma das preocupações maiores que as mulheres têm, né? Onde eu vou morar, como eu vou viver, onde eu vou levar meus filhos. Então, vale a pena a mulher pensar mais nesse sentido. Sim, e para você, né, que eu penso que meu trabalho como psicóloga escuta também, né, além de várias outras competências relacionadas à minha profissão, mas a escuta é uma delas, mas eu acho que a sua profissão como advogada também vale muito isso, né? Porque quando uma pessoa te procura, ela quer contar a vida dela, ela quer falar o que aconteceu, né? Ela está ali, às vezes, numa situação de um processo, seja de divórcio ou não, né? Alguma causa que você assuma. Então, eu imagino que na sua profissão também tem muito a escuta. Então, você está ali não resolvendo uma questão, mas você passa a fazer parte da vida da pessoa, de receber mensagens, de aconteceu isso, o que eu faço, assino ou não. Né? Então, como que é para você esse processo, Maria? E também de acompanhar depois alguma coisa dando certo, né? Imagino que tenha... Você lida com a gratidão também de ajudar a solucionar um problema. Eu não consigo separar. Eu acredito que tem advogados que conseguem separar, né? Mas eu não, eu consigo, eu me envolvo muito com os casos, né? E eu acredito que qual advogado que não é um pouco psicólogo, né? Seja muito ligado, assim. E... Vamos lá, vou colocar que o meu trabalho é 90% de trabalho técnico e 10% psicóloga. Eu também me sinto assim. Só que a diferença do advogado para o psicólogo consegue separar as coisas e o advogado não. Mas como é isso? Como é se envolver, assim? Porque imagino que chegam situações para você que tem uma empatia, às vezes algo que você já passou, ou que alguém da sua família já viveu. Como é isso, a gente fica o tempo inteiro pensando naquilo, em como resolver aquele problema da melhor forma, e eu não consigo separar, então eu realmente abraço as causas que eu estou fazendo e passo a sentir também junto com a pessoa tudo aquilo que ela também está passando. Então, tudo é urgente, né? Principalmente em direito de família, onde a gente tem que conviver com processos que são dolorosos, como falecimento, né? Inventários, divórcios, né? A separação é dolorosa. Então, tudo aquilo o advogado sente também junto. Pode ser que tenha profissional sim, que consiga separar, mas eu não consigo. E falando assim, da sua profissão, Maria, você percebe algum limite? Por exemplo, imagino que tem pessoas que te procuram, porque tem uma frase, né, de não dá para mentir para advogado, né? Se você procura um advogado, você tem que falar tudo real, como aconteceu, né? E você brincou agora há pouco que tem que ter um pouquinho da psicologia ali dentro do direito também. Você consegue ter essa percepção de alguém que chega para você e você percebe que uma história, uma parte não está batendo com a outra, que a pessoa está omitindo alguma informação? O que chega para quando chega para o advogado, já chega um problema, né? Não deveria ser assim.
Para isso existem assessorias que são de planejamento. Mas a maioria das vezes, quando chega para o advogado, já chega o problema. Então, o problema é o resultado daquilo tudo que viveu. E a gente, como advogado, a gente consegue identificar que se chegou àquele ponto foi porque passou por alguns caminhos, né? Então, realmente, não adianta mentir para o seu advogado, sabe? A maioria das vezes, o advogado vai conseguir saber o porquê que chegou àquele ponto. É interessante que, às vezes, as mulheres chegam para seus advogados e falam, olha, eu estou vivendo nessa situação, assim, assim, assado, mas aconteceu por isso, aquilo outro. E a gente tendo experiência de viver outros casos, a gente vê que não foi bem aquilo. Então, conversando com a pessoa, a gente acaba fazendo com que ela libere tudo aquilo que a gente precisa realmente saber, porque o advogado realmente precisa saber de tudo, do que aconteceu, para não ter surpresas dentro do processo. Sim, importante. E tem pontos também que às vezes é difícil para a pessoa admitir, né, que aconteceu. Eu acho importante, como advogada, Maria, dar algumas dicas do que não fazer. Tem algumas coisas que parecem óbvias, mas não são. Por exemplo, emprestar nome. Um dinheiro que você não sabe de onde está vindo, qual a procedência, mas você empresta uma conta bancária. Quais as dicas que você daria, assim, justamente para essa autoproteção, né? Para prevenir cair num golpe, até mesmo de conhecidos? Porque você não vai emprestar a sua conta para um estranho, né? Geralmente é para pessoas que você confia, mas que tem que ficar atento, né? O problema é quando a pessoa que vive com você passa a te tratar como se fosse um estranho. Uhum. E isso acontece muito, né? Então, o que não fazer? Talvez seria não emprestar seu nome. Não, olha, posso utilizar seu CPF para fazer alguma transação. Sempre estar ciente de tudo que está acontecendo. Não liberar seus dados. Não assinar documentos sem ler. Isso é uma como coisa... testemunha de alguma coisa que você nem Até sabe como o que é. testemunha, exatamente. E saber... Às vezes pode ser que eu abro uma empresa e essa empresa, quem controla é o meu marido. Mas eu não tenho como que eu não vou confiar no meu marido? Sim, você confia no seu marido. A gente espera que, né, um relacionamento seja dessa forma. Mas o conhecimento, ter conhecimento e buscar saber tudo o que está acontecendo. Não assinar documentos sem ler, isso é muito importante. E se tiver dúvida, buscar assessoria jurídica. Isso é muito importante. A assessoria jurídica, quando ela é preventiva, isso dá muito mais resultado. Poupa, do que acho que de muitos problemas futuros, né? Poupa de muitos problemas. Então, você consegue... eu estou desconfiando que isso possa me dar algum problema. Entre em contato com o advogado, fale com ele, ou o advogado de sua preferência, se você conhecer alguém, ou então até mesmo a Defensoria Pública, né? Não tenho dinheiro para pagar um advogado. Temos a Defensoria Pública que faz um serviço. É claro que a Defensoria Pública ela tem que lidar com muitos problemas. As coisas não serão tão rápidas como se você tivesse um advogado particular. Mas tem a Defensoria Pública que pode ajudar. E ela também soluciona dúvidas. Você tiver um problema, eu estou achando que eu posso ter um problema tendo esse ato que, por exemplo, o meu marido pediu para eu fazer, assinar esse documento aqui. Tira uma foto do documento, dá um jeito de levar lá na Defensoria Pública, busca conhecimento das coisas, dos atos que você está tomando. Sim, falando de violência patrimonial, né, não é estranho chegar na clínica, e eu falo na clínica como psicóloga, imagino que para você também, pessoas que saem de um relacionamento, de um casamento, e que às vezes descobrem que tem uma dívida. Né? Imagino que para você seja comum. Acontece muito. E também o papel do advogado nesse sentido é importantíssimo. Busca uma assessoria para poder saber o que você realmente vai ter que arcar com todas as responsabilidades quando é em seu nome, né? Quando está inscrito
no seu documento, no seu CPF. Porém, como resolver esse problema? E aí, ajuda profissional é muito importante. E acredito que não desesperar, né? Não Porque desesperar, tudo tem uma exatamente. solução e um passo a passo. Exatamente. Né? Um passo a passo jurídico para Às vezes resolução. você fica aí 20 anos casada com uma pessoa. E ali é claro que você envolve, confia, né? Entrega CPF, assina documentos. Então, se você ficou 20 anos alimentando aqueles problemas que possam acontecer, não querer resolver isso também em 20 dias, né? E tomar conhecimento de tudo que está acontecendo e do que aconteceu e passar a resolver. Então, a ajuda profissional é importantíssima, tanto na advocacia particular como na defensoria pública. Sim, achei incrível essa conversa, Maria, que você uniu direitos, né, prosperidade, como faturar, como fazer investimentos seguros, né? E voltando só um pouquinho na questão do leilão, que eu achei extremamente importante, porque é um excelente investimento o imóvel, né? E como você disse, sem a consultoria correta, a pessoa pode adquirir dívidas, tem muitas questões ocultas, né? Porque hoje em dia todo mundo tenta ser um pouco especialista em todas as áreas, né? Principalmente depois do chat GPT. Eu escuto muitas pessoas falando, eu vou consultar meu advogado, e vai ali no chat, né, brincando. Mas isso é muito sério, né? Tem muita informação desencontrada. Sim. A Que gente só um ainda profissional tem pode passar. uma cultura de que o leilão... leilão não dá certo, o leilão você vai comprar, investir em um imóvel e vai conseguir vai arcar com a responsabilidade de todos os problemas que podem vir com aquele imóvel. E realmente é assim, né? O importante é não se aventurar. Se você entrar aqui hoje no site de leilões, você vai verificar que tem imóveis ali a preços de menos que 50%, inclusive, do valor. Tem imóveis que chegam a 60% do valor de mercado. Então, esse imóvel você pode comprar. Você entra ali e você compra. E eu já tive acesso a processos que a pessoa conseguiu comprar um imóvel em São Paulo, em grandes centros, de R$200 mil, e a hora que você vai verificar, você tem uma sentença para pagar R$600 mil de dívidas. Então, e não tem como fugir. Mas o que faltou ali? Faltou uma assessoria, faltou alguém que te falasse quais são os problemas que tem aquele imóvel. Às vezes você pode comprar um imóvel que está financiado, por exemplo, ou que está garantindo dívidas de outros processos. Então, não se aventurar, não entrar aqui num site e verificar. Não falo que não é impossível. Não é impossível a pessoa conseguir comprar e não ter nenhum problema e realmente comprar pelo aquele preço que está ali, que é um preço bem menor do que o de mercado, e conseguir que dê tudo certo. Mas é um risco. E é um risco que eu acredito que não vale a pena passar. Então, a assessoria é muito importante. E como funciona a assessoria? Você escolhe, a gente passa a entregar alguns imóveis, algumas opções. A pessoa fala, olha, eu quero um limite de X valor. Então, a gente passa a entregar essas opções para as pessoas. A gente não vende imóveis, tá? A gente só vende assessoria dentro da Vale Rico. Então, esses imóveis eles são captados de sites de leilões, de leiloeiros. Então, a gente passa a entregar aquelas opções para os clientes. Aí o cliente se interessa por algum, fala, não, esse aqui que eu quero. Então, a gente passa a fazer o estudo daquele imóvel, todas as dívidas que ele possa ter, todos os problemas. A gente vai até o local, verifica se aquele local é rentável, porque às vezes também o imóvel vale R$500 mil e eu vou pagar R$250 mil. É um ótimo negócio. Mas e depois? Você vai conseguir vender por esse preço? Então, esse estudo a Vale Rico também proporciona. É muito importante. E a pessoa que queira entrar em contato com a gente, é só ir no site
que é valerico.com. Então, nesse valerico.com, você vai ter acesso a entrar em contato diretamente com a empresa, através de telefone, WhatsApp, e-mail. E nesse site também, a partir do momento que você faz a sua inscrição, lá já passa a ter também as opções de imóveis para quem está querendo investir. Não é necessário investir com o valor inteiro do imóvel. O imóvel ele pode ser parcelado, pode caber no seu bolso. A entrada é mínima, até 5%. E vale muito a pena, principalmente para as mulheres que queiram aí conquistar a sua independência, porque é possível. É possível, até não tendo altos salários, você conseguir um imóvel a preço de metade do valor. Além disso, quem adquire um imóvel, ele pode... Aí temos exemplos de cliente nosso que a pessoa está ganhando até 14% em aluguéis de temporada. Isso é muito legal também. Que já vira um negócio, né? Já que estávamos falando aqui de direito das mulheres, prosperidade, não só para mulheres, né, Maria? Frisando que você trabalha com todos os públicos, mas que vira um negócio lucrativo também. Sim, um negócio lucrativo. Então, aquilo você pode uma renda até passiva, né, inclusive. Não morar naquele imóvel e alugar. A gente tem um cliente que a empresa tem e ele conseguiu adquirir de forma segura, mesmo o processo sendo envolvido com em processos judiciais. O imóvel estava envolvido em processos judiciais, mas foi solucionado com a empresa. A empresa solucionou, então quer dizer que você não vai não vai deixar de ter o problema. Os problemas vão existir, mas a empresa está ali para isso, para solucionar esses problemas, para você conseguir obter um imóvel e conseguir ter lucro, ou na venda, ou através de aluguel, por exemplo, de temporada. Esse nosso cliente, hoje, ele aluga o imóvel dele aqui na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, consegue uma boa renda através de aplicativos que fazem aluguel de temporada. Então, é um negócio muito bom, um negócio que é rentável para qualquer público, mesmo para mulheres ou para homens, qualquer público, investidores. E a pessoa consegue lucrar tanto na venda quanto em aluguéis para temporadas. E também pode acontecer da pessoa, só na hora do ato da compra, ela já ganha ali um imóvel, por exemplo, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele hoje está sendo vendido e foi avaliado, inclusive pela Caixa Econômica, de 230 mil, e a pessoa conseguiu pagar 120 mil no imóvel. Nossa! Então, é uma diferença bem grande, sabe? É bem rentável. Mas é um investimento com risco. E esses riscos são amenizados e solucionados pela empresa Vale Rico. Então, é isso que a empresa oferece, né? E o objetivo da empresa é esse. Que a pessoa consiga investir com segurança. Ai, que interessante. Maria, então, gente, ChatGPT ajuda, mas busquem profissionais, né, de todas as áreas, psicólogo, advogado, né, as pessoas digitam lá, pesquisam e acham que já tem informação suficiente, mas é extremamente importante um profissional como você, competente para orientar, né, para ninguém cair em golpes, em armadilhas, porque tem bastante, né, Maria? E eu sempre falo que a maioria dos entrevistados que a gente traz merece uma parte 2, porque é muita coisa, tem muita coisa para a gente conversar. Então, com você não é diferente, né? Muito interessante tudo que você trouxe e conseguir condensar-se nesse espaço várias informações riquíssimas. E quem tiver interessado em conhecer o trabalho da Maria também na orientação em relação aos leilões ou como advogada também, a gente vai deixar aqui na legenda aqui embaixo os seus contatos, suas redes sociais também. Obrigada. E foi um prazer falar com você, Maria. Obrigada por ter aceitado o convite. Jéssica. Adorei nosso bate-papo. Adorei bater um papo com você.
e poder expor. Vamos voltar outras vezes. Com certeza. Outras Tem que ter a parte dois. oportunidades, outros temas, talvez. E estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Maria.